Então, hoje nós iremos falar das reações de substituição. Geralmente são aqui nas reações de substituições, né, que nós começamos a realmente estudar alguns aspectos mecanísticos de reações orgânicas, tá? Para alguém que já viu ou já fez química orgânica alguma vez, vocês já estão familiarizados com as famosas reações do tipo SN1 e SN2. Bom, qualquer coisa, pessoal, vocês levantam a mãozinha aí, ou abram um áudio, ou escrevam no chat, e podem me interromper aí se tiverem alguma dúvida, tá bom? Bom, então, todas as reações orgânicas, tá? Elas se enquadram em uma dessas 4 categorias. Isso eu já até comentei com vocês em outras aulas, principalmente nas reações ácido-base. Existem outros tipos de reações, então, mas já vou falar dessas aqui. Então, nós temos as reações de substituições, que é quando um grupo é substituído por outro. Isso é o que a gente vai começar a ver hoje nas nossas aulas. Depois nós temos as reações de adição, onde o grupo é adicionado em uma molécula. Então, basicamente, quando você tem duas moléculas e talvez elas se condensam, né, e viram uma única molécula. Nós temos as reações de eliminação, que logo depois que a gente vê as reações de substituição, nós iremos ver as reações de eliminação, quando um grupo é retirado de moléculas. E depois nós temos as reações de rearranjos, que a gente não vê muito aqui na disciplina de Química Orgânica 1, mas é algo que muito comum, inclusive, dentro da química orgânica. Existem mais alguns tipos de reações orgânicas, como as reações radicalares, que não estão colocadas aqui, né, pelo menos não nessa disciplina. Depois também tem as reações concertadas, né? A gente pode definir isso como uma classe de reações concertadas também, que envolvem bastante aí conceitos de orbitais moleculares. Ok? Então vamos lá. Então, nós vamos ver as reações de substituição. Para entender as reações de substituição, nós precisamos entender o que são aletos orgânicos, que são os principais substratos para esses tipos de reações. Aleto orgânico é qualquer molécula onde nós temos um grupo halogênio. Geralmente, pessoal, dentro da química orgânica, quando a gente representa algo com X, quer dizer halogênio, cloro, bromo, iodo. Aqui também poderia estar o flúor, mas depois eu já vou mostrar para vocês por que geralmente o flúor ele não entra nas reações de substituição. Então, um aleto orgânico é quando nós temos um halogênio diretamente ligado a um átomo de carbono de uma molécula orgânica. E pelo fato, deixa eu só apagar aqui, né? E pelo fato do átomo de halogênio ele ter uma eletronegatividade bem mais alta do que o átomo de carbono, né? Então a nuvem eletrônica, né, acaba indo para o átomo de halogênio, né? Então nós temos um momento de dipolo, né? Um micro aqui, né? Momento de dipolo, onde no átomo de halogênio nós temos uma densidade de carga negativa e no átomo de carbono, geralmente, né, nós temos uma densidade de carga positiva. Lembrando, pessoal, quando o átomo de carbono está ligado ao halogênio, isso daqui são densidades. Densidades de carga, tá? Não são cargas positivas ou negativas, são apenas onde regiões têm mais elétrons e regiões onde tem menos elétrons. Então, né, os halogênios eles são mais eletronegativos que os átomos de carbono. Por esse fato, né, dos halogênios eles serem mais reativos, mais eletronegativos do que o átomo de carbono, isso influencia bastante no comprimento da ligação, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho diversos halogênios ligados ao CH3, né? Então, fluormetano, aqui, ó, fluormetano, clorometano, bromometano e iodometano. O tamanho desses átomos de halogênio são diferentes entre eles, ok?
Então, se os átomos de halogênio têm tamanhos diferentes, o comprimento da ligação carbono-halogênio também são diferentes. E vocês viram lá na química geral, né, que o comprimento de ligação ele está intimamente ligado com a força de ligação. Então, olha só, comprimento de ligação, né? Então, vocês sabem que esse A maiúsculo com essa bolinha aqui em cima significa angstroms. Então, o fluormetano, né? O comprimento da ligação carbono-flúor, 1,39 angstroms. Do cloro-metano, 1,78. Do bromo-metano, 1,93. E do iodo-metano, 2,14, tá? Então, vocês percebem que a gente descendo na tabela periódica, né? Então, a tabela periódica é flúor, cloro, bromo e iodo, né? Então, a gente está descendo ali na tabela periódica. Vocês percebem que a ligação, né? O tamanho da ligação carbono-halogênio, ele aumenta. E a força de ligação? Olha só o que acontece. Ela diminui. Vocês também já viram isso em química orgânica, em química geral, que geralmente, né, quanto mais comprida, né, ou seja, maior, mais comprida foi bom, né, mas quanto maior for a ligação química entre dois átomos, geralmente a que tem o maior comprimento é uma ligação química mais fraca, tá? Então, olha só, 2,14, né, o maior comprimento dos halogênios carbono-halogênios, ele tem uma força de ligação de apenas 239 kJ por mol. Comparado com o fluorometano, nós temos uma força de ligação de 472 kJ por mol. Então, vocês podem ver que é basicamente o dobro, né? Você tem uma ligação, a ligação carbono-flúor é o dobro mais forte do que a ligação carbono-iodo. Então, peraí, se a ligação carbono-iodo, né, então deixa eu descrever aqui, se a ligação carbono-iodo ela tem uma força de ligação menor, então ela é mais fraca, então, consequentemente, ela se quebra mais facilmente. Se ela se quebra mais facilmente, vocês viram lá nas reações ácido-base, onde se ela se quebra, nós temos um carbono com carga positiva e um grupo de saída, né, o halogênio, geralmente, com uma carga negativa. Isso é muito mais fácil de acontecer no carbono iodo do que quando a gente compara aqui com o carbono flúor. Continuando. Então, nós temos diferentes tipos, né, de haletos orgânicos. Tá? Então, nós temos, geralmente não, né, não posso falar a grande maioria, né, mas muitos haletos orgânicos, o carbono ele tem uma hibridização do tipo sp3, lembrando que é uma ligação do tipo sp3, todas ligações são simples. Tá? Nós podemos ter haletos primários, secundários, terciários. O que significa isso? Se um haleto, né, um átomo de halogênio, estiver ligado a esse átomo de carbono e esse átomo de carbono está ligado apenas a mais um átomo de carbono e dois átomos de hidrogênio, nós chamamos isso de haleto primário. Se o halogênio, nesse caso representado pelo flúor, estiver ligado ao átomo de carbono e esse átomo de carbono estiver ligado a dois átomos de carbono e mais um hidrogênio, nós chamamos isso de haleto secundário. E se o halogênio, nesse caso representado pelo iodo, estiver ligado ao átomo de carbono e esse átomo de carbono estiver ligado a três átomos de carbono, nós chamamos isso de haletos terciários. Isso vai ser bastante importante para a gente diferenciar os tipos de reações de substituição. Aqui eu falei, pessoal, dos haletos de alquila com hibridização do tipo sp3, né? Todas as ligações simples. Nós também temos os haletos de vinila, tá? Que o halogênio, nesse caso aqui, ele está ligado diretamente a um átomo de carbono com uma hibridização do tipo sp2, né? Então, por exemplo, um alceno.
ligado diretamente na ligação dupla do alceno. Nós também temos os aletos de arila, né? Aril vem de aromático. Então, ó, nós temos o halogênio ligado diretamente ao carbono do anel aromático. Lembrando que esse carbono do anel aromático tem uma hibridização do tipo sp2. E nós também temos os aletos acetilênicos, que no caso o aleto ele está diretamente ligado a um alcino, tá? Então vocês sabem que o alcino, o carbono deles, tem uma hibridização do tipo sp. Então, a grande maioria dos aletos que nós vamos trabalhar aqui, por enquanto, pessoal, são os aletos de alcanos mesmo, tá? Haloalcanos, todos com hibridização do tipo sp3. Possível, talvez, algum em outro momento, nós iremos trabalhar com os aletos de vinila, arila e os aletos de acetilene também. Então, nós temos agora vamos entrar para o conceito de reações de substituição nucleofílica. Bom, vamos entender basicamente, primeiro, o que é a substituição. Nós temos uma molécula, nesse caso aqui nós chamamos ela de nucleófilo. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu só fazer uma setinha. Nós temos um nucleófilo. Né? Vocês já viram que nucleófilos geralmente são espécies negativas ou com pelo menos pares de elétrons não ligantes. Tá? Um substrato, que geralmente é um aleto orgânico. E ocorre, então vamos entender aqui, reação de substituição. Nós substituímos o aleto orgânico, ó, o aleto estava ligado ao átomo de carbono. Nós substituímos o aleto pelo nucleófilo. Então, uma reação de substituição. Por que é nucleofílica? Porque nós temos a substituição do aleto pelo nucleófilo. Então, é uma reação de substituição nucleofílica. E o aleto aqui que saiu, representado pelo X, né? Ele sai, então ele ganha esse par de elétrons aqui, ó, da ligação carbono-aleto. Esse par de elétrons vai tudo para o aleto e ele ganha uma carga, ele ganha elétrons, né? Então ele fica com carga negativa. Nós chamamos isso de grupo de saída ou grupo retirante, grupo retirador, enfim. Eu gosto mais de chamar de grupo de saída. Então, vocês já sabem que o nucleófilo, ele doa um par de elétrons para o substrato. Então, se ele tem carga negativa ou se tem pares de elétrons não ligantes, desculpe, ele doa para o substrato. Tá? Então, olha lá. A ligação entre o carbono, ó, o carbono aqui do substrato, e o grupo de saída, que é representado pelo halogênio, é quebrada de forma heterolítica, né? Então, quebrado de forma heteroliticamente. O que é heterolítica? O parzinho de elétrons que estava na ligação carbono-halogênio vai tudo para um lado só, hétero, né? Diferente. Então, tudo de um lado só, ok? Então, vai tudo para o halogênio, deixando o grupo de saída com um par de elétrons. Lá, saiu heteroliticamente. Aí o nucleófilo, né, ele usou aquele parzinho de elétrons, ó, vocês estão vendo essa ligação carbono aqui, ó, essa ligação carbono-nucleófilo, vem desse par de elétrons aqui, ó. Esse par de elétrons que fez a ligação nucleófilo-carbono. Então formou uma ligação simples, uma ligação covalente, nucleófilo-substrato. E aí nós temos o grupo de saída, que ele ganha um par de elétrons. O que acontece com as ligações, né? Bom, foi observado, né, no início dos estudos desses tipos de reação, que basicamente essas reações de substituições nucleofílicas, elas ocorriam por dois tipos de mecanismos. O mecanismo do tipo SN2, que é um mecanismo do tipo concertado, tá? Agora, pessoal, vamos entender isso como um mecanismo concertado com um mecanismo sincronizado por enquanto. Tá? Nem todos os mecanismos
concertados são sincronizados, mas muitos são. Então, vamos entender como sincronizado para ficar mais fácil o entendimento agora. E nós temos as reações... Ah, tá. Então, vamos lá. Mecanismos do tipo SN2. O que é um mecanismo concertado? É quando tudo acontece ao... Não tem acento aqui, né? Ao mesmo tempo, tá? Como assim tudo acontece ao mesmo tempo? Então aqui, ó, o que é isso aqui, OH? É o nucleófilo. Isso daqui é o substrato. O que significa acontecer tudo ao mesmo tempo? A formação da ligação nucleófilo-substrato, ela vai se formando e a quebra da ligação carbono-grupo de saída vai se quebrando. Então, nós temos uma formação de ligação junto com uma quebra de ligação ao mesmo tempo. Ok? Isso vamos entender que é um mecanismo concertado. Aí nós temos o estado de transição, né? O que é o estado de transição, conhecido como TS, né? Transition State, é basicamente a formação da ligação nucleófilo carbono e a quebra da ligação carbono-grupo de saída. Então, lá no gráfico, né? Depois eu vou mostrar os gráficos para vocês, mas lá no gráfico, onde nós temos reagentes e produtos, o estado de transição, que é o TS, ele é o estado de maior energia, tá? Ele é o estado de maior energia, estado de transição. E aí, né, o grupo de saída ele sai de forma definitiva. Opa, ele sai de forma definitiva e aí nós formamos a ligação nucleófilo carbono e nós liberamos aqui o grupo de saída. Depois nós temos o segundo tipo, que é o mecanismo do tipo SN1. É um mecanismo por etapas. Se é um mecanismo por etapas, pessoal, isso daqui forma íons. Ou seja, coisas que têm carga positiva e carga negativa, como intermediários de reação. Então, um exemplo, né? Nós temos um aleto aqui, nesse caso, é um aleto terciário, né? Então, ó, o halogênio ligado ao carbono, ligado a 3 grupos alquila, né? R geralmente são representados, significam grupos alquila, então são carbonos ali, tá? Então a primeira etapa, né? Ela, claro, tem um equilíbrio de reação aí, né, representado por K1 aí. Então ocorre a quebra heterolítica da ligação carbono-halogênio, nesse caso carbono-bromo. E aí nós formamos íons, ó, íons. Lembrando, toda espécie de carbono positiva se chama carbocátion, tá? E aqui o grupo de saída ele já saiu. O grupo de saída ele já saiu, só que a reação não terminou. Né? Então, ó, nós temos a quebra heterolítica. Essa ligação, que é a formação do carbocátion, é devagar. Então, a formação do carbocátion ela é lenta. Geralmente precisa de um auxílio para que isso aconteça. A etapa 2, nesse caso, né, se a gente tiver água lá no meio, a água, por ela ter ó, pares de elétrons disponíveis, a água vem e ataca o carbocátion. Se tem elétrons disponíveis e o carbocátion é positivo, então isso está prontinho para acontecer uma reação química. Essa é a etapa 2, né? Nós chamamos isso de K2. Tá? Então nós temos aí a formação aí de quase o nosso produto. Como é água, um nucleófilo, então a gente tem que retirar um hidrogênio aqui ainda, né? Então, né, ó,
tudo que aconteceu, é uma etapa rápida. E a terceira etapa, no caso, né? Geralmente, quando existe um nucleófilo neutro, como a água, geralmente tem uma terceira etapa, tá? A terceira etapa é mais uma outra molécula de água, né? Um parzinho de elétrons e uma molécula de água, vem, retira esse hidrogênio e o parzinho de elétrons vai para o oxigênio. Dessa forma, essa ligação ela se quebra, formando o álcool aqui como um subproduto e dando H3O mais como subproduto, tá? Então, olha só, nós transformamos no início um aleto de alquila em um álcool. O que eu coloquei ali nas setinhas em vermelho são essas setinhas aí. E não sei que cor que é essa, deve ser roxo, não sei, mas dessas cores. O K1, né? Então nós temos três constantes de equilíbrio aqui: K1, K2 e K3. Como eu falei para vocês, a formação do carbocátion, ó, a formação do carbocátion é lenta. Então o K1 ele é muito, muito, muito menor do que o K2 e o K3. Então agora vamos entender partes por partes, né? Os nucleófilos. Vocês já viram isso lá nas reações ácido-base, que o nucleófilo ele procura um centro positivo. Para ele procurar um centro positivo, ele tem que ter pelo menos um par de elétrons não ligante, como amônia, água, se as moléculas elas forem neutras. Ou se tiver carga negativa. Então, ó, o ânion, amônio, tem carga negativa, o metóxido, o hidróxido. Lembrando, vamos estender essas ligações. O hidróxido, o que é? Tem 3 pares de elétrons. O metóxido, o oxigênio também tem 3 pares de elétrons. E o íon amônio, né, o ânion amônio, NH2, opa, ele parece com uma estrutura da água, tá? Ele também tem 2 pares de elétrons, tá? Só para eu estender essas estruturas aqui, tá? Então, imagine agora esses nucleófilos, nós estamos falando dos nucleófilos, imagine agora se esses nucleófilos eles chegarem perto de um centro que tem densidade de carga positiva, no caso de um aleto orgânico, ou até mesmo, né, chegar perto de um carbocátion. Imagine um nucleófilo que tem elétrons disponíveis ou carga negativa chegar perto de algo que tem densidade de carga positiva ou chegar perto realmente de algo que tem carga positiva. O que acontece? Acontece basicamente uma atração eletrostática, tá? Esses nucleófilos, tá? Eles são atraídos aqui nos centros positivos. Exemplos, né? Então, olha só, nós temos aqui um nucleófilo, no caso aqui vamos começar a dar nomes para eles, né? Nós temos um nucleófilo hidróxido e aqui nós temos um aleto, tá? Um aleto de alquila. Esse aleto aqui é um aleto o quê? Primário. Nós já vimos nos slides passados. É um aleto primário. Lembrando, pessoal, ó, essa ligação carbono-cloro ela tem um momento de dipolo todo para o átomo de cloro, porque o átomo de cloro ele é mais eletronegativo. Se ele tem um momento de dipolo indo para o átomo de cloro ele tem uma densidade de carga negativa, e o átomo de carbono aqui ele tem uma densidade de carga positiva. Se ele tem uma densidade, se esse carbono aqui ele tem uma densidade de carga positiva e um nucleófilo ele tem uma carga negativa, então essa atração eletrostática vai acontecer. E aí, quando um parzinho de elétrons desse, né, que vem para cá, formando a ligação nucleófilo-carbono,
forma a ligação nucleófilo-carbono, né? Então forma essa ligação aqui. Automaticamente, para estabilizar o carbono, esse halogênio ele tem que vazar daqui, tá? E aí nós temos o produto de substituição nucleofílica e o grupo de saída, tá? Isso daqui eu representei para vocês como um nucleófilo negativo. Então, nucleófilo negativo. Aqui agora nós temos um nucleófilo neutro, tá? Então, a água. Mesma coisa, pessoal, é o mesmo substrato, só que aqui, como é um nucleófilo neutro, geralmente acontece uma etapa a mais, né? Representada aqui do lado de baixo. Então, olha só, se nós temos aqui pares de elétrons não ligantes no nucleófilo, esses pares de elétrons não ligantes facilmente chegam a essa densidade de carga positiva, tá? Essa ligação carbono-cloro, ela é quebrada de forma heterolítica e a água se liga ao carbono. Ó, nós temos uma ligação química carbono com a água. Só que o oxigênio aqui, ele não está legal, né? Ele não está estável. Então, se a reação está ocorrendo em meio aquoso, um parzinho de elétrons de uma outra molécula de água vem, retira esse hidrogênio, e esse par de elétrons dessa ligação aqui vai para o oxigênio e dessa forma estabiliza aqui, ó. Ó, esse oxigênio fica somente com 2 pares de elétrons. Claro que a gente já está fazendo algumas abordagens do mecanismo, mas depois eu vou explicar o mecanismo mais passo a passo para vocês. Então, nós falamos do nucleófilo, vamos falar do grupo de saída, os grupos de saída. Para ser um bom grupo de saída, né, os substituintes, quando eles estão livres, eles têm que ser relativamente estáveis. O que significa isso? Lembra nas reações ácido-base, quando eu falei para vocês que quando nós temos um ácido, ele vira a sua base conjugada e assim sucessivamente? Algo estável, né, relativamente estável, é quando ele sai, como iodo, bromo, até mesmo cloro, vai. A água, se sair uma molécula de água, se sair uma molécula de amônia, essas moléculas são neutras, então são estáveis. Essas moléculas aqui, elas têm carga negativa, mas são bases fracas, tá? Então, elas são relativamente estáveis. E outros exemplos de grupos de saída relativamente estáveis são o tosil, né, representado pelo grupo tosilato, e o mesil, representado pelo grupo aqui mesilato, tá? Não vou entrar em muitos detalhes como é que esses grupos aqui eles funcionam, tá? Mas às vezes eles são muito bons grupos de saída, ok? Devido principalmente a essas ressonâncias aqui, ó. Nós temos essas ressonâncias aqui no átomo de hidrogênio, no átomo de oxigênio, diretamente aqui com o anel aromático aqui, né? Então, uma ressonância aqui, ó, nós temos uma ressonância, basicamente o sistema completo, né? Cheio de ressonância, por isso que eles são bem estáveis. Então, vamos por partes. Cinética de uma reação de substituição, né? Vamos falar de uma reação do tipo SN2. Vocês viram que SN2 é uma reação concertada, então tudo acontece ao mesmo tempo. Então imagine aqui, nós temos um nucleófilo representado por OH-, mais brometo de metila, né, um nucleófilo, um substrato primário, e acontece uma reação de substituição, onde o OH atacou o carbono e o bromo saiu. Então ficou metanol mais o grupo de saída bromo. Qual que é a taxa da velocidade dessa reação? Né? A taxa é uma constante, vezes, né, a concentração do haleto de alquila, vezes a concentração do nucleófilo. Então, a taxa de uma reação, né, a taxa de velocidade de uma reação do tipo SN2 é linearmente dependente da concentração dos dois. Ó. Vou deixar circular melhor. Ó, tanto do nucleófilo quanto
do substrato. Então, ou seja, pessoal, resumindo, a velocidade de uma reação SN2 depende tanto da concentração do nucleófilo quanto da concentração do substrato. Por ela depender, eu acabei desenhando em cima, né? Deixa eu apagar aqui, mas por ela depender tanto da concentração do nucleófilo quanto do substrato, é uma reação de segunda ordem. Por isso que nós chamamos de reação de substituição nucleofílica do tipo SN2. Esse 2 aqui, ó, vem de bimolecular, ó. Necessita é importante a concentração das ambas duas moléculas aqui para que essa reação aconteça. Por isso que nós chamamos reação do tipo SN2. Como nós medimos, né, a taxa de uma reação? Eu acredito que no curso de vocês também têm ali a parte de cinética, química, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, né? Mas se não vocês já viram isso em química geral, se não viram, vocês vão ver isso talvez na parte de termodinâmica, talvez, não sei. Mas a velocidade de uma reação química, né, ela é medida pelo consumo dos reagentes. Então aqui, ó, nós temos os reagentes e aqui nós temos os produtos. Então, nós podemos medir, né, a taxa, a velocidade de uma reação a partir do consumo dos reagentes ou do aparecimento dos produtos. Então, nós podemos optar por medir esses substâncias ou medir essas substâncias aqui. Aí nós medimos o desaparecimento disso, né? Então, com o tempo ele vai caindo a concentração, ou nós medimos o aparecimento dos produtos, né? Com o tempo a concentração ela vai subindo. Graficamente, como que fica isso? Então imagine, né? Nós temos uma concentração em molar e o tempo aqui, né? Um tempo T, pode ser em segundos, minutos, horas, enfim. Se nós formos medir os reagentes, aqui é o reagente, né, o haleto de alquila, nós temos que medir a diminuição dele com o tempo. Se nós formos medir o produto, né, o álcool, nesse caso, nós temos que, aqui no caso, o produto, tá? Nós medimos o aparecimento dele. Então, basicamente, a gente pode também medir os dois, né? O consumo do reagente ou o aparecimento do produto. Então, a taxa, nós podemos fazer a variação da concentração do reagente pelo tempo, tá? Que geralmente, né? O que é isso? Como vai diminuindo a concentração, ó. Reagente, ó, nós estamos falando do reagente. Ó, reagente. Nós tínhamos uma concentração alta no início, então, início nós temos uma concentração alta do reagente, no final aqui nós temos uma concentração baixa. Então, a concentração no tempo T, que é esse tempo que nós estamos medindo, menos a concentração inicial. Como a concentração inicial ela é maior do que a concentração em um determinado tempo T, por isso que nós temos esse sinal de negativo aqui. Porque senão, olha só, a velocidade da reação ia dar negativa. Se isso daqui é maior do que isso daqui, se nós não tivéssemos aquele sinal negativo, essa parte aqui do numerador, ela ia ser um valor negativo, tá? Então, para compensar isso, existe esse sinal de menos aqui, né? Porque menos com menos dá mais, e aí nós temos uma taxa de velocidade positiva, tá? Agora, né, então, dos reagentes, ó, então nós temos ali num tempo zero uma grande quantidade de reagente, num tempo t, sei lá, eu posso colocar o tempo aqui, enfim, eu posso medir o tempo em diversos pontos, tá? Ó, posso medir aqui um tempo t, posso escolher um outro tempo t. Para vocês saberem a velocidade nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto, nós chamamos isso de velocidade
instantânea, né? A velocidade em um determinado ponto ali. Então, a taxa inicial, né? Então, nós sempre temos essa no tempo t que a gente quer estudar, menos a concentração, sempre pela concentração inicial, tem esse sinal negativo, como esse valor é maior do que esse, nós precisamos ter esse sinal negativo aqui para que a taxa da reação seja positiva. Exemplo, né? Então vamos para um exemplo aqui. Imagine aqui, nós temos o hidróxido como um nucleófilo e o clorometano como substrato. Nós temos o produto e o grupo de saída. Vou abreviar como GS. Nós temos o grupo de saída. Então, olha só, isso aqui são valores experimentais, pessoal. Foram medidos em laboratório. Então, olha só, como que depende da concentração dos dois. Então, nós estamos vendo isso aqui, ó, concentração disso e concentração disso, dos dois reagentes. Então, ó, se nós temos a concentração do nucleófilo 1 molar e a concentração do substrato 0,0010 molar, nós temos isso de velocidade. Beleza, tranquilo. Agora, nós mantemos a concentração do nucleófilo e dobramos aqui, ó, nós dobramos a concentração do substrato. O que aconteceu com a velocidade? Ela dobrou. Então, consequentemente, depende, né, da velocidade, da concentração do substrato. Agora, nós comparando a primeira com a terceira, ó, nós mantemos a concentração do substrato, mas dobramos a concentração do nucleófilo. O que acontece com a velocidade da reação? Ela também dobra. Então, consequentemente, ela depende também da velocidade, da concentração do substrato. E o que acontece se nós dobrarmos as duas concentrações? A velocidade da reação ela quadruplica, tá? Então, por isso que ela é bimolecular. Bimolecular, tá? Uma reação de substituição nucleofílica do tipo bimolecular, uma reação do tipo SN2. Tá? Aqui eu ia destacar, né, que dobrou e quadruplicou, enfim, né? Aí eu já mostrei isso para vocês. Interessante. Então, a conclusão de uma reação do tipo SN2 é que a taxa da reação depende de cada reagente, da concentração de cada reagente. Então, depende da concentração do nucleófilo e depende da concentração do substrato. Por isso que é uma SN2. Quando a concentração de cada reagente é dobrada, a velocidade também é dobrada, né? E se dobrarmos os dois, a velocidade é quadruplicada. Então, sabendo disso, né, que a velocidade da reação, né, depende da concentração dos dois, tanto do nucleófilo quanto do substrato, como é o mecanismo para uma reação do tipo SN2? Bom, o mecanismo aqui eu já falei para vocês que é concertado, né? Vamos entender isso como sincronizado por enquanto. Então, aqui nós temos o nucleófilo e aqui nós temos o substrato. Qual que é a parte, né, do nosso mecanismo? O OH, nesse caso, né, o nosso nucleófilo, ó, o OH está negativo. O que significa OH negativo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 3 pares de elétrons aqui. O OH ele doa um par de elétrons para o carbono. Ó, lembrando, pessoal, como essa ligação carbono-halogênio, né, tem um momento de dipolo para o halogênio, lembrando, esse halogênio aqui ele já tem 3 pares de elétrons, né? Essa ligação aqui, desculpa, esse átomo de carbono, ele tem uma densidade de carga positiva.
E como nós vimos anteriormente, se nós temos algo com densidade de carga negativa ou algo negativo perto de algo que é positivo ou uma densidade de carga positiva, nós temos uma atração eletrostática. Então, a primeira etapa da reação, na verdade é uma etapa só, né? Desculpa, pessoal, uma SN2 ocorre de forma concertada. Então, a etapa é o ataque do nucleófilo ao substrato e a saída do grupo de saída. Tá? Claro que isso passa por um estado de transição, onde aqui nós estamos formando uma ligação química e aqui nós estamos quebrando uma ligação química. Então, nós estamos formando aqui e nós estamos quebrando. Sempre quando alguma coisa, alguma molécula é representada entre colchetes, com esse sinalzinho aqui em cima, significa que é um TS, ou seja, um estado de transição. E aí o grupo de saída ele sai completamente dando o produto. Pessoal, um fato que depois eu vou comentar com vocês, o ataque do nucleófilo, tá? Ó, o nucleófilo está atacando por aqui, ó. O ataque do nucleófilo é sempre por trás. O que significa um ataque por trás? Se o nucleófilo ele nunca ia vir aqui, ó, pelo carbono na direção do bromo, tá? Ou seja, aqui pela parte da frente. Ele nunca iria vir para cá. Aí vocês podem estar perguntando, nossa, professor, mas por que isso acontece? Bom, tem alguns motivos, mas um motivo mais óbvio aqui é, ó, deixa eu trocar de cor que está virando uma bagunça, né? Não sei se isso vai dar para ver, mas o OH ele já tem uma carga negativa. E o bromo, ele já tem elétrons aqui, muitos elétrons. Então, se o OH ele vir pela parte da frente, esses elétrons aqui do nucleófilo vão chegar muito perto desses elétrons do bromo. E aí vai acontecer uma repulsão eletrostática. E por isso não é favorável. Então, sempre um ataque, uma reação do tipo SN2, o nucleófilo ele sempre ele não é que ele prefere atacar por trás, na verdade, ele sempre vai atacar por trás. Adiantando algumas coisas para vocês. Então, né, entendendo aí o estado de transição. Bom, aqui é algo, eu não sei se vocês já viram a parte de fisicoquímica ou a parte dentro ou a parte de termodinâmica, né? Quando nós falamos de, vou só fazer um adendo aqui, depois eu vou apagar, tá? Quando nós falamos de delta, nós temos basicamente três grandes, dentro da fisicoquímica, três grandes entidades. A entalpia, a entropia e a energia livre de Gibbs. A energia livre, simplesmente. Tá? Já a gente vai falar de entropia. A entalpia, né, vocês veem isso lá no ensino médio também, de exotérmico e endotérmico. O que é uma reação exotérmica? Libera calor. O que é uma reação endotérmica? Absorve calor. Opa, calor. Beleza. Vocês sabem que isso é exotérmico e endotérmico. O que acontece em muitos erros quando eles vão ensinar a energia livre de Gibbs, não sei por que tem alguns professores que ainda gostam de utilizar as palavras exotérmico e endotérmico. Mas, na verdade, quando nós estamos falando da energia livre de Gibbs, né, delta G, nós não utilizamos exotérmico e endotérmico, nós utilizamos exergônico e endergônico. Tá, mas o que significa exergônico e endergônico? Então vamos apagar aqui.
Quando uma reação proceder com uma mudança negativa da energia livre, ou seja, o ΔG, o processo ele é exergônico. Nós podemos generalizar isso, por enquanto, chamando que exergônico é um processo favorável. E quando uma reação química proceder com uma mudança positiva da energia livre do ΔG, é um processo endergônico. Nós podemos, por enquanto, generalizar isso, chamamos isso de desfavorável. Tá? O que é uma reação favorável? Ela é mais fácil de acontecer. Uma reação desfavorável, uma reação mais difícil de se acontecer. Então, olha só, vamos pegar uma reação real aqui. Brometo de brometano reagindo com OH, né, um nucleófilo. Ele tem um ΔG de aproximadamente 100 kJ por mol a 333 Kelvin, que isso aproximadamente dá 35 graus Celsius. Tá? Essa reação ela é altamente exergônica. Quando o ΔG for negativo, exergônica. Quando o ΔG for positivo, endergônica. Já vocês vão entender isso com relação aos gráficos, tá? Claro que aqui, deixa eu apagar aqui que fica mais perto, mais fácil para vocês. Pois isso vai estar gravado também, né? Aqui eu estou falando de ΔG aqui em cima, exergônica e endergônica. Só que aqui, coincidentemente, o ΔH, que é a entalpia, também é negativa. Então, essa reação ela é exergônica e ela é exotérmica, tá? Ela é favorável e ela libera calor. Pessoal, eu só não quero que vocês associam que todas as reações exergônicas são exotérmicas e todas as reações endergônicas são endotérmicas. Isso não é verdade, tá? Isso foi um caso que aconteceu, uma reação exergônica ser exotérmica. Agora sim fica mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo aqui, o que é endergônica, o que é exergônica, quando a gente observa um gráfico. Então, no eixo Y aqui nós temos a variação da energia livre e aqui nós temos no eixo X a coordenada da reação. Então, quando nós temos a energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos, vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui era a energia dos reagentes. Olha a energia dos produtos. Então, a energia do produto, o que é a variação do ΔG? É produto, deixa eu escrever aqui, é o G do produto menos o G do reagente. Se o G do reagente é maior, consequentemente o ΔG ele vai ser negativo. Então isso é exergônica. Basicamente, resumindo, pessoal, quando vocês verem um gráfico, deixa eu ver se eu tá, no outro slide eu ia mostrar aqui. Mas eu já vou adiantando aqui para vocês. Se vocês verem um gráfico assim, pessoal, ó, ΔG, e outro gráfico aqui, ΔG. Deixa eu mudar de cor. Se em um gráfico vocês veem dessa forma aqui, ó, e no outro gráfico vocês virem dessa forma aqui, vocês estão vendo que um é o inverso do outro. Quando é assim, a energia do reagente é maior que a energia do produto, exergônica, ΔG negativo. Quando esse gráfico, a energia dos reagentes é menor do que a energia dos produtos,
é endergônica, tá? Ou seja, o ΔG, ele é... Opa, deixa eu apagar aqui. O ΔG, ele é a variação, né? O ΔG, ele é positivo. Então, nós vimos aqui, ó, esse gráfico que eu mostrei nesse slide é um gráfico desse tipo. Agora, no próximo slide, é esse outro gráfico, onde a energia dos reagentes ela é menor do que a energia dos produtos. Então, aqui nós temos um ΔG positivo. Essa reação ela é desfavorável. Escrevi tão legal aqui, né? Mas dá para vocês entenderem. Uma reação desfavorável. Mas vocês podem estar pensando, nossa, professor, mas por que que antes era uma reação favorável? Vamos voltar aqui, né? Por que que aqui era uma reação favorável? Deixa eu mudar de cor. Ó, olha o ΔG dos reagentes para você chegar no estado de transição. Você tinha um ΔG pequeno. Agora, olha no outro gráfico. Olha o ΔG que você tem aqui dos reagentes para chegar no estado de transição. Você tem que alcançar uma barreira energética muito grande para que isso aconteça. Então, por isso que nós chamamos que isso é uma reação desfavorável. Então, o diagrama de uma reação do tipo SN2. Aqui uma reação do tipo SN2 exergônica, tá? Quando vocês verem o gráfico, quando os reagentes for maior que os produtos, né? A energia dos reagentes for maior que o produto, lembrando aqui, é ΔG, isso é uma reação exergônica. Então, ocorre em uma única etapa, só tem um TS. É uma reação concertada. Uma única etapa. Exergônico, ΔG negativo. Processo termodinamicamente favorável se for exergônico, lógico. Tá? Nós podemos ter uma reação do tipo SN2 assim também, tá, pessoal? Opa, desculpa. Assim também. Seria desfavorável. Uma característica muito interessante das reações do tipo SN2 é que é a estereoquímica delas. Lembra que eu falei para vocês que o ataque ele sempre ocorre por trás? Então, olha só, imagine que nós temos esse haleto de alquila, ele é quiral, ó. Esse carbono aqui, ele é quiral. Vocês já viram isso, né, na aula passada de quiralidade. Quando o nucleófilo ele ataca e esse bromo ele vai saindo, o que acontece? Olha só, acontece mais ou menos um efeito guarda-chuva, né? Que geralmente algumas pessoas falam. O OH vem, ataca, e esses grupos aqui, ó, esse grupo aqui, ele inverte, tá? Ele inverteu, ele estava tudo para esse lado aqui, ó, ele inverteu e foi tudo para aquele lado lá, tá? Então ocorreu uma inversão de configuração. Se no caso o nosso reagente era R, o nosso produto ele tem que ser S. Pessoal, isso só acontece numa reação SN2. Inversão total. Se era R, vira S. Se era S, vira R. Numa SN2. Exemplo. Olha só, nós temos um haleto de alquila, ó. Isso aqui é um halogênio. Esse carbono ele é quiral, tá? Qual é a estereoquímica desse centro? Vocês já aprenderam a dar estereoquímica, né? Esse centro é R, só de olhar aqui dá para saber que ele é R. Então, esse nucleófilo ele ataca pela face da frente, né? Porque o iodo está por trás e o iodo sai. E aí nós formamos o produto. Se antes o grupo ele estava para trás do plano,
Agora o nosso produto, o grupo vai estar para frente do plano, tá? Então ocorreu uma inversão de configuração. Exemplo, imagine o bromo, 2-bromo-butano, né? O nome dessa molécula é 2-bromo-butano. E na verdade é 2R, né? Deixa eu apagar aqui. Desculpa. É 2R, tá certo. É 2R, 2R, 2-bromo-butano. Você pode colocar 2 aqui, né? 2R, 2-bromo-butano. R, beleza? O que o cianeto vai fazer? O cianeto ele não vai atacar por aqui, ó. Ele não pode atacar por aqui, porque o bromo já está aqui. Então o cianeto ele vai atacar por trás. Quando ele ataca por trás, né, o nucleófilo ele ataca pela face de trás, ocorreu a inversão de configuração. O bromo que estava na frente sai, o cianeto que atacou por trás ele fica para trás. Então o bromo. Então se esse daqui era R, nós temos um produto S. Agora, já que nós falamos das reações do tipo SN1, ou desculpa, SN2, vamos falar das reações do tipo SN1. As reações do tipo SN1, pessoal, geralmente ocorrem com aletos terciários. Ó, ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono. É um aleto terciário. Forma o carbocátion, vocês já viram, e o nosso produto aqui. Quando foram estudar a taxa, né, a velocidade das reações, dessa reação, lembra que na SN2 a velocidade dependia tanto do nucleófilo quanto do substrato, numa SN2? Para uma SN1, a concentração, a velocidade ela não depende da concentração do nucleófilo, depende somente da concentração do substrato. Por isso nós chamamos reação de primeira ordem ou substituição nucleofílica unimolecular, porque depende da concentração de apenas uma única molécula. Por isso que é substituição nucleofílica 1, unimolecular, uma SN1. Como que é o mecanismo de uma SN1? Vocês já viram que esse mecanismo é por etapas. Então, processo, né, multietapas. A primeira etapa é a formação do carbocátion. Pessoal, sempre uma SN1, a primeira etapa é a formação do carbocátion, tá? E essa etapa ela é lenta, tá? Então, o bromo sai aqui para uma clivagem heterolítica. Então, o bromo que já tinha 3 pares de elétrons, agora ele fica com 4 pares de elétrons e forma o carbocátion. Essa reação é devagar. Como é uma reação por etapas e nós estamos utilizando um nucleófilo neutro, olha quantas etapas ocorrem essa reação. Se nós temos o TS1, uma etapa, TS2, etapa 2, TS3, etapa 3. Se for, né, um nucleófilo neutro, como a água, ocorre em 3 etapas. Tudo que está, deixa eu mudar de cor, tudo que está em cima dos morros, né, eu vou chamar de morro, tudo que está em cima dos morros são TS, são estados de transição. Tudo que está nos vales são intermediários. Qual é a principal diferença entre intermediários e estado de transição? Intermediários, eles podem ser detectados experimentalmente, tá? Ou até mesmo isolados. Já os estados de transição, eles são teorias.
tá? São espécies que ocorrem por um determinado período de tempo muito, muito pequeno, que nós supomos que ela seja dessa maneira. Então, isso é um estado de transição. Já rabisquei muito aqui, né? Então, essa reação ocorre em 3 etapas. A etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3. Então, nós falamos aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui, ó. Nós falamos da etapa 1, formação do carbocátion. Então, olhando o gráfico, o que está em verde aqui, ó, sombreado de verde, é a etapa 1. Por que que isso é etapa 1? Vamos voltar aqui, ó. Nós temos os reagentes da etapa 1 e nós temos os produtos da etapa 1. Então, é a etapa 1. A etapa 2 seria isso daqui. Então, a etapa 2 é, mudando de cor, a etapa 2, nós já temos aqui um par de elétrons não ligantes, vem, ataca o nucleófilo. Tá? Essa etapa ela é bem rapidinha de acontecer. Por quê? Porque nós temos uma atração eletrostática, né, entre elétrons e carga positiva. Então, é uma reação rápida. Então, nós estamos falando agora dessa etapa aqui, ó, a etapa 2, uma reação rápida. Vocês podem já imaginar, olhando para o gráfico, detectar qual é a etapa rápida, qual é a etapa lenta? Pessoal, a etapa lenta sempre é a etapa onde nós temos o maior ΔG. Ó, olha a etapa 1, olha o tamanho do ΔG. Olha a etapa 2, o tamanho do ΔG. Olha a etapa 3, o tamanho do ΔG. Quem tem o ΔG maior? A etapa 1. Então, ela é a etapa determinante da velocidade da reação. É a etapa lenta da reação. Tá? E a etapa 3, né? Essa água aqui, ó, esse par de elétrons vem, tira um hidrogênio, o par de elétrons volta para o oxigênio. Eu tirei o elétron de cima, o hidrogênio de cima, mas poderia ser o hidrogênio de baixo também. Tá? E é uma etapa rápida também. Tá? Então, nós estávamos falando dessa última etapa aqui.